Muito bem, mantenha sua Bíblia aberta em Jó, capítulo 42. Nós queremos iniciar fazendo um resgate, porque a conversa de Jó com a conversa de Deus com Jó, ela começa no capítulo 38, e nós estudamos isso ao final da lição passada, quando Deus se apresenta para Jó por meio de um redemoinho ou de uma tempestade, e ele começa a fazer perguntas para Jó. Ele traz alguns questionamentos para Jó sobre o seguinte enfoque: se você pode me responder, então me responda. E o primeiro discurso de Deus, ou o primeiro momento em que Deus só fala, ele vai perguntar para Jó onde Jó estava, se Jó tinha conhecimento, se Jó sabia o porquê daquilo ser da forma como era, se Jó ele sabia, se ele tinha condições, se ele tinha domínio sobre aquilo que havia sido criado por Deus, se alguma vez Jó exerceu autoridade sobre estas coisas. Ao que, diante das perguntas de Deus, Jó fica aterrorizado e mudo. Ele não consegue responder a nada, diferente dos discursos e das provocações que os amigos de Jó fizeram. Sempre Jó teve uma resposta pronta e, na verdade, longos discursos de Jó, questionando, rebatendo a sabedoria dos seus amigos. Diferente dos amigos de Jó, Deus não vai competir em sabedoria com Jó. Ele, na verdade, faz perguntas para Jó, dando a Jó a oportunidade de mostrar até onde ele sabe e qual é o seu tamanho, qual é o seu valor. Através dessas perguntas de Jó, Deus está mostrando para Jó qual é a posição dele, qual é a capacidade dele, o que ele pode compreender, até onde a sabedoria dele vai. E Jó se depara com um Deus grandioso, um Deus tremendo, que fala sobre a natureza como um pai fala sobre os seus filhos. Ele discursa sobre os poderosos eventos da natureza, como a tempestade, como o inverno, quando o mar congela. Ele fala sobre as aves, ele fala sobre as estrelas, como se ele estivesse falando de um bebê a quem ele toma no colo. E ele fala sobre o jumento selvagem, sobre o touro selvagem. Ele vai falar sobre cada um destes itens com uma grandeza de detalhes. Ele vai comentar com Jó e questionar Jó até que ponto Jó conhece esses pormenores da criação. E Jó expressa no capítulo 40 que ele coloca a boca, ele coloca a mão na boca, porque ele está desmaiado diante da grandeza de Deus. Ele não sabe o que responder. E ele começa a perceber que fora do mundo dele existe um universo de eventos, um universo de segredos, um universo de ações, de porquês, de causas, de efeitos, que Jó não tem qualquer domínio, não tem qualquer conhecimento. Portanto, Deus leva Jó a perceber que ele não é único neste universo, ele tampouco é o mais importante neste universo. Ele também vai perceber que
o nosso Deus, ele tem controle de tudo, absoluto de tudo. Ele é um Deus que sabe em detalhes o porquê de cada coisa estar da forma como está. Deus demonstra que intencionalmente ele estabeleceu certas características para os eventos da natureza, para os seres que ele criou, que desafia a sabedoria humana, escarnece da sabedoria humana, porque ele vai falar sobre o avestruz, que tem asas pequenas, não é uma ave, não voa, mas corre mais rápido do que o cavalo. Então, esse é o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, que Jó não conhecia e que vai passar a conhecer um pouco mais a partir de agora, quando Deus resolve interromper as conversas, os diálogos. A gente vai perceber que Jó não teve oportunidade nem de responder a Eliú, que foi o último amigo de Jó. Deus interrompe porque essa conversa dos amigos de Jó com Jó estavam, na verdade, tornando o sofrimento de Jó ainda pior. Deus resolve interromper porque Jó está piorando ao invés de estar melhorando, sob o efeito dessa companhia de Jó, dos amigos de Jó. E nós percebemos aqui que Deus, quando interrompe e quando começa a conversar com Jó, o próprio Jó não trata mais do seu sofrimento, Jó não lembra mais das dores que ele estava sentindo, ele já não esboça mais qualquer comentário sobre as noites que ele passava em claro, o padecimento do seu corpo, a angústia da sua alma. Ele não fala mais sobre agonias. A gente percebe que a presença de Deus e o diálogo, a conversa de Deus com Jó, deixa Jó em um outro estado, um estado de êxtase, um estado de admiração. Jó está ouvindo Deus fazer essas perguntas e, ao invés dele ficar aflito e angustiado por não saber as respostas, Jó está se deliciando de ver com os seus próprios olhos, de ouvir com os seus ouvidos as declarações poderosas que Deus lhe faz. E, nesse momento, a gente já percebe que a restauração de Jó já se iniciou. E é muito importante que você aprenda com este processo que Jó passou, para que você seja restaurado por Deus nesta manhã, para que você consiga vencer o teu sofrimento, as tuas dores, o teu luto, as tuas dificuldades, as tuas crises, os dramas que você vive na sua vida. Em primeiro lugar, a atitude de Jó diante das perguntas de Jó é ficar calado. O silêncio de Jó dá a oportunidade para que ele ouça a Deus, para saber o seu lugar, para contemplar a grandeza de Deus e o seu poder e para alimentar a sua alma dessa presença maravilhosa do Deus Criador. E essa talvez seja a grande dificuldade da gente, a dificuldade de ficar calado diante de Deus. Quantas vezes na sua oração você só fala, 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 fala? Você você aprendeu talvez que a oração é você falar, e, no entanto, a gente percebe na Bíblia que antes mesmo que a gente fale, o nosso Deus já sabe tudo. Então, nossos momentos de oração seriam muito mais ricos e muito mais poderosos se nós disciplinássemos a nossa mente e a nossa boca a ouvir mais e falar menos. E quando falar, ao invés de apresentar nossos problemas a Deus, nós pudéssemos louvá-lo por tudo aquilo que a gente sabe que Ele é, sua grandeza, seu poder, sua excelente natureza, seu domínio,
sua sabedoria, sua santidade. Se nós nos ocuparmos em nossos momentos de oração, em adorar mais a Deus, em louvar mais a Deus, eu não sei quanto tempo você costuma dedicar de oração. Eu não sei se você tem o hábito de orar por 30 minutos, por 1 hora. E, no entanto, independente do tempo que você costuma dedicar a este exercício espiritual, este exercício devocional, eu quero lhe aconselhar, a partir de hoje, a fazer uma revisão do planejamento da sua oração ou fazer uma alteração dos tempos que você utiliza na sua oração. Se você consome mais tempo pedindo, você está na primeira fase de Jó, a fase em que Jó questionava que Deus era injusto, que Deus havia escolhido ele para sofrer, que Deus havia escolhido ele para mostrar o seu poder, que não lhe dava força, que não lhe deu a opção de reagir, que Deus não se apresentava para ele presencialmente. No primeiro momento de Jó, ele se assemelha muito com os nossos momentos. A nossa primeira reação, a reação de perguntar para Deus por quê, de questionar a Deus por que ele não observa a nossa conduta moral, a nossa disciplina religiosa, por que ele permitiu que a gente passe por isso, por que ele permitiu que a gente passe por aquilo. Ao mesmo tempo que o nosso coração não quer deixar ofender a Deus, blasfemar contra Deus, porque nós o tememos, nós o amamos, mas, por outro lado, nosso coração não consegue frear-se diante da grandeza de Deus e a gente começa a falar um monte de coisa que a gente não entende. E começamos a questionar. E nesse processo de restauração de Jó, nós vamos aprender que Jó aprende a ficar em silêncio. Diferente dos outros momentos em que Jó tinha uma resposta à altura para os seus amigos. Seus discursos são excelentes demonstrações de sabedoria humana. Jó era um homem sábio, um idoso, já experimentado na vida, já tinha visto muita coisa, sabia muita coisa. Eis a razão porque, em dado momento, Deus diz: bom, responda-me, já que você tem idade suficiente, provavelmente você contemplou eu criar o mundo. E isso ele estava fazendo como para escarnecer Jó, para mostrar a Jó: Jó, tu és uma fagulha dentro do tempo, então tu não és nada, tu não sabe nada, Jó. Mas ao invés de deixar isso bem claro, de forma positiva, Deus leva Jó a refletir sobre o seu estágio anterior, o seu comportamento anterior, e a refletir sobre essas perguntas, chegando às suas próprias conclusões. E qual é a conclusão que Jó chega? Ele chega na primeira conclusão, no capítulo 40, versículo 4, quando ele diz: eu sou indigno, eu não valho nada. O que eu posso te responder? Eu já falei demais e eu não tenho mais nada o que dizer. Ainda assim, Deus continua a discursar, a apresentar para Jó alguns outros seres que ele havia criado, poderosíssimos, terríveis, como o Leviatã, que alguns autores, alguns comentaristas acreditam que é o crocodilo, o Behemoth, que alguns outros acreditam que é o hipopótamo. E Deus vai discursar sobre a beleza deles, a grandeza deles, a quase onipotência deles. E eu digo quase, claro, porque ninguém é onipotente, mas Deus fala desses seres como seres incólumes a todas as ameaças do mundo que o circunvizinham. E Deus vai mostrar que todos estes seres foram Ele que criou. Foi Ele que criou e criou da forma como criou. Agora, diferente do que a gente pode imaginar, seres tão poderosos poderiam, então, andar sobre a terra livremente, mas Deus diz que não, que Ele estabeleceu um lugar para eles,
No caso, o hipopótamo, ele vive nos charcos, e o Leviatã, que é o crocodilo, ele vive na beira dos lagos. Então, Deus demonstra aí o seu grande poder, mostrando que nenhum ser é onipotente e ninguém pode mudar aquilo que Deus estabeleceu. Ninguém pode alterar os caminhos que Deus estabeleceu. Isso vai ficar bem claro quando no capítulo 38 Deus diz para Jó: Você sabe o caminho da tempestade? Você sabe o caminho por onde a tempestade deve passar? Você sabe quem faz a chuva e que a chuva cai inclusive no deserto, em lugares inabitados por pessoas? Você sabe qual é o pai e a mãe da chuva, do orvalho, do gelo, da geada? Jó está refletindo sobre tudo isso e começa a perceber que o estado dele, esse processo que ele está passando, foi definido pelo mesmo Deus que criou todas essas coisas. E assim como ele não tinha condições nem de entender, não estava lá presente no dia em que essas coisas foram criadas, não sabia explicar por que Deus havia dado a estes seres essas características, não tinha a menor noção de como Deus controlava e estabelecia os limites para cada um destes seres e eventos naturais. Assim também Jó começa a perceber que ele não tinha a menor noção de compreender por que ele estava passando por aquele sofrimento. Todavia, esse silêncio de Jó começa a fazer a mente, a alma de Jó enriquecer-se da sabedoria de Deus, a sabedoria que nos faz ser submissos à vontade de Deus. A atitude mais sábia que nós, enquanto seres humanos, podemos ter é exatamente esta: a sabedoria de aceitar o que Deus definiu para nossos dias. A sabedoria de aproveitar cada momento, de, mesmo não entendendo, porque nós não temos condições de entender muitas coisas, mesmo não compreendendo, porque nós não temos mente suficiente para compreender a maioria dos eventos que nos cercam. Se não temos compreensão, se não temos entendimento, muito menos temos condições de ter controle, de estabelecer inícios e términos, de fazer alterações ao nosso dispor, ao nosso modo. E se não temos nem entendimento, nem compreensão e nem controle, resta-nos tão somente aceitar o caminho estabelecido por Deus e nos enriquecer da grandeza da sua presença em nós. Jó vai perceber que ao longo desses discursos de Deus, dessas perguntas de Deus, ele vai chegar a algumas conclusões. Em primeiro lugar, ele chega à conclusão que ele era imperfeito. Ainda que os amigos de Jó e o próprio Jó defendam, corrigindo, os amigos de Jó tentaram e não conseguiram encontrar nenhuma falha moral, nenhum pecado, nenhum delito que Jó tenha cometido, ainda que eles estavam seguros de que Jó havia cometido algum pecado, Jó havia transgredido alguma lei divina e que somente isso justificaria, explicaria porque Jó estava sofrendo da forma como Jó estava sofrendo. Jó, por sua vez, defende veementemente que ele não pecou, que ele não cometeu nenhum delito moral, que ele é irrepreensível diante de Deus e que só uma coisa explica o porquê, porque ele estava sofrendo da forma como estava sofrendo. Deus era injusto.
e estava punindo Jó injustamente. Isso está expresso no capítulo 19, dos versículos 6 a 12, e no capítulo 27, o versículo 2. Diante dessas duas realidades, a gente não vê em nenhum dos 37 capítulos iniciais do livro de Jó nenhuma conclusão a respeito se Jó realmente tinha cometido ou não alguma falha moral. Então, vamos adotar o princípio da presunção de inocência e considerar Jó inocente para estas acusações que os amigos de Jó estavam lhe imputando. Todavia, a conversa de Jó com Deus, as perguntas de Deus para Jó, fazem o próprio Jó descobrir qual era a sua falha. E a sua falha está no capítulo 42, versículo 3, quando Jó diz: falei de coisas que eu não entendia, comentei sobre coisas maravilhosas demais para mim que eu não podia entender. E ele diz: tu me perguntastes como me atrevia a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Na verdade, Deus não falou que Jó era ignorante. Ele só fez uma pergunta no início do capítulo 38. Quem é aquele que encobre o meu conselho com ignorância? E aí, Jó, que está aqui, agora assumindo que é ele. Eu sou o ignorante. Eu sou o tolo que estou falando de coisas que não entendo. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar exatamente sobre essa falha, que se não é, que ainda que não seja uma falha moral, mas é uma falha que tem levado muita gente a, ao invés de honrar a Deus, a adorar a Deus, está desonrando a Deus, está envergonhando o nome de Deus, porque fala como ignorante, fala de coisas que não sabe. O livro de Provérbios fala sobre o tolo, e nós vamos ainda comentar isso nos próximos capítulos. E uma das características do tolo é que ele não se preocupa com a sabedoria, ele não se preocupa com o entendimento. O tolo, ele só se preocupa em aparecer, em vangloriar-se, em apresentar seus argumentos, não se interessa se eles são verdadeiros, se eles são prováveis, se isso partiu de um acurado exame. Não, o tolo, ele só quer praticar a sua verborragia, o seu derrame de palavras, ele não se interessa em edificar as pessoas, ele não se interessa em exaltar a Deus, em glorificar a Deus. E as pessoas que agem dessa forma, agem como tolo. Os psicólogos chegaram a uma conclusão que existe um grupo de pessoas que elas opinam sobre tudo sem ter conhecimento. Existe um grupo, algumas pessoas ou alguns comportamentos que são expressos por pessoas que, mesmo não dominando o assunto, mas elas não se limitam, não ficam em silêncio, elas têm sempre um comentário. São pessoas que nunca se calam, elas corrigem outras pessoas a partir da sua própria ignorância, têm sugestões para qualquer assunto, querem consertar o mundo, ou seja, são pessoas críticas, mas, por sua vez, não têm nenhuma solução, não têm nenhuma ponderação sobre o assunto,
subestimam os verdadeiros especialistas. Estas pessoas são conhecidas como ultracepidários. É um grupo de pessoas que Jó se enquadrava muito bem. No entanto, Deus está agora trabalhando, e eu fecho esse parênteses, porque se você se enxerga nesta condição, você está no lugar certo, você está na hora certa, no canal certo, porque Deus escolheu essa manhã para tratar você. Ainda que não haja falha moral nenhuma que desabone a tua conduta, ainda que não haja nenhum delito, nenhuma transgressão, mas Deus não quer que a tua boca se abra para falar de coisas que você não entende. Muito menos para questionar a Deus as razões que Deus tem ou teve para fazer o que fez em algum processo que, por mais doloroso, por mais difícil que seja, ele ainda tem o controle de tudo e ele sabe por que ele te permitiu estar onde você está. Bem, sei que tudo podes. Esta é a resposta de Jó para Deus, agora que ele começa a entender este Deus maravilhoso que está se revelando para ele. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, eu sei que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, dizendo que agindo Deus, quem impedirá? Só que a gente, quando lê estes versículos, a gente só é levado a pensar que Deus está sempre fazendo coisas que nos agradam. Esse agir de Deus, esse plano que não é frustrado, a gente sempre leva ele para a conotação positiva, ao nosso favor, ou sob a nossa avaliação, positiva do nosso aspecto, positiva da nossa percepção, sob a nossa perspectiva. Eu nunca ouvi ninguém dizer, meus irmãos, eu estou enfermo, porque nenhum projeto de Deus pode ser impedido. Eu nunca vi ninguém testemunhar, meus irmãos, o meu carro bateu, porque nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Meu irmão, apareceu uma dor aqui, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Meu irmão, eu estou passando uma luta dentro de casa, mas eu estou confiando no Senhor e eu estou me esforçando ainda mais para louvar e adorar a Deus, porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. É interessante lembrar os irmãos que Jesus disse que o nosso Deus é o Deus que abre portas e ninguém fecha. Mas ele também disse que o nosso Deus é o Deus que fecha portas e ninguém abre. Então, estar diante da soberania de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, necessariamente é aceitar aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada. É aceitar os processos de Deus quando ele julga outras pessoas e as faz penar ou pesa-lhes a mão para dar-lhes as consequências dos maus que eles cometeram, como também quando ele faz isso conosco, quando corrige as nossas falhas, ainda que não sejam falhas morais. Esse é o Deus justo, é o Deus que não toma o ímpio por inocente, é o Deus que estabelece o seu governo sobre toda a terra, todos os seres que ele criou. E dentre eles estou eu. Eu não sou o principal,
eu não sou nada. Eu, assim como Jó, me considero indigno. Não tenho valor algum. Se há alguma excelência em mim, é a grandeza de Cristo expressa em sua misericórdia e graça. Mas por que que às vezes a gente se acha tão poderoso? Por que que a gente se acha tão especial? Por que que a gente acha que Deus tem obrigação de nos dar explicações por que que eu não estou gostando do dia de hoje e dos eventos que ocorreram? Por que que ao invés de eu aprender com tudo isso que estou vivendo e começar a ter atitudes adequadas de adoração e de confiança em Deus, eu me recolho, me escondo, me entrego às minhas dores e deixo Deus como se eu estivesse punindo a Deus. Quantos de nós já não dissemos: me dá a saúde que eu faço a tua obra, mas se tu não me der minha saúde, eu não vou fazer nada. Como se nós pudéssemos medir forças com Deus. Deus, nesta manhã, está tratando o teu coração, para que você comece a entender que você não tem condições de compreender muitas coisas que Deus está fazendo na sua vida. Mas assim como Jó estava no meio de um processo que faria com que chegasse ao conhecimento humano uma conclusão que mudaria a vida de muitas pessoas. Afinal de contas, este livro foi escrito para provar para nós aquilo que foi declarado aqui na aplicação pessoal, que Satanás estava errado quando ele disse para Deus que Jó só era temente, reto, íntegro, porque ele tinha interesse pessoal nisso. E Jó vai ser agora o personagem usado por Deus para mostrar para todos nós que existe sim pessoas que adoram a Deus, mesmo que não tenham saúde. Pessoas que servem a Deus com fidelidade, mesmo que não tenham todos os recursos disponíveis. Há pessoas, sim, que adoram a este Deus, mesmo chorando, mesmo com dores no corpo, mesmo lutando contra enfermidades que os médicos não têm tratamento, não têm cura. Há pessoas, sim, que ainda nos dias de hoje, ao invés de questionar a Deus, estão reverenciando a grandeza de Deus, porque já descobriram que a presença de Deus em nós é mais poderosa do que o infortúnio da dor, do que o infortúnio do sofrimento. Será que você que me assiste é essa pessoa a quem Deus está louvando nesta manhã, dizendo parabéns, porque você já entendeu que mesmo não compreendendo muitas coisas que acontecem na sua vida, eu estou no controle de tudo e você tem prazer de me adorar, tem prazer de me louvar? Deus muda a sorte de Jó, chama os seus amigos, repreende os amigos de Jó, dizendo: vocês não falaram a verdade a meu respeito, ou seja, aqueles discursos que os amigos de Jó apresentaram para Jó, não era aquilo que eles acreditavam, mas muito provavelmente eles falaram aquelas coisas porque eles foram concitados por outras pessoas para falarem aquilo. Afinal de contas, a religião antiga baseava-se nisso. E se não houvesse uma forma de explicar o sofrimento de Jó, como fica aquela religião
que acredita ter resposta para tudo, que acredita que a observância de princípios, de regras e de padrões enchem o ser humano de dias bons, de prosperidade, de felicidade. Como fica agora a reunião no domingo, no sábado, na sexta? Como é que ficam agora os nossos discursos? Como é que vai ficar a nossa classe? Como é que fica agora a nossa igreja? Como é que vai ficar agora o meu sermão? Se Jó espanca a minha teologia, se Jó ele é o ponto fora da curva, porque eu não consigo explicar o sofrimento de Jó. Então, muitos dos discursos destes amigos de Jó foram discursos mentirosos, porque eles também não compreendiam o sofrimento de Jó, mas ao invés de ir buscar a Deus e entender qual era a postura deles adequada, eles preferiram acusar a Jó. E aqui eu abro um outro parêntese para trazer essa pequena reflexão para vocês e para todos nós. Ainda que você não compreenda muitas coisas e ainda que você não saiba muitas coisas, não é disso que Deus vai te cobrar. Não é disso, não é das coisas que nós não entendemos que Deus vai nos cobrar. Você deveria saber qual é o caminho que eu defini para a tempestade. Você deveria saber como foi que eu criei a cabra montesa e dei para ela a habilidade de escalar montanhas escarpadas. Deus nunca vai chegar conosco e falar e fazer esse tipo de questionamento conosco. Mas sabe o que é que Deus vai questionar a gente? Aquilo que ele disse lá em Mateus capítulo 25. Eu coloquei perto de você pessoas com fome, que era para você dar de comer, porque você tinha comida na sua despensa. Eu coloquei perto de você pessoas que não tinham roupas, porque você tinha roupa no seu guarda-roupa. Eu dei a você o conhecimento de pessoas que estavam presas e que esperaram a tua visita, porque você tem condições de visitá-la. É disso que Deus vai cobrar da gente. Não é aquilo que a gente ignora, não é aquilo que a gente não tem poder, é aquilo que a gente tem poder, é aquilo que a gente conhece, é aquilo que a gente tem controle e não faz, porque criamos um monte de desculpas, porque estamos justificando que Deus não nos é favorável e não nos tem dado as condições que a gente acredita que precisa. Deus é um Deus poderoso. E ele, assim como restaurou Jó, ele também cobrou dos amigos de Jó que eles não tiveram a postura adequada, não honraram a Deus. Eles não falaram a verdade a respeito de Deus. Eles não deram testemunho verdadeiro a respeito de Deus. E quantas vezes eu e você não estamos agindo como os amigos de Jó? Ao invés de pregarmos o evangelho puro, simples, verdadeiro, nós estamos refletindo as teologias que nós já ouvimos no YouTube, que nós já ouvimos em pregações diversas. Nós nem fomos conferir na Bíblia para verificar se isso é verdade. E quantas vezes a gente não pregou sermões que eram convenientes para nós, convenientes para a nossa doutrina, convenientes para a nossa postura, mas não era a verdade que Deus queria que a gente falasse naquele momento. Deus está nos cobrando isso, assim como cobrou dos amigos de Jó. E mais uma vez, Deus está aqui dando uma bofetada nos amigos de Jó e dizendo: agora, diferente de vocês, Jó falou a verdade. Eu fico imaginando a cara destes homens quando Deus estava falando isso. O quê?
Jó estava com a razão, apesar de que não foi isso que Deus disse, né? Não era que Jó estava com a razão, acho que ele estava falando a verdade. Quando ele disse que ele queria abominar o dia do nascimento dele, porque ele não aguentava aquele sofrimento, aquela angústia, ele estava falando a verdade. Quando ele disse que ele queria falar com Deus face a face, para que Deus pudesse explicar para ele por que que ele estava passando por aquele infortúnio, ele estava falando a verdade. Quando ele disse para os amigos: eu não sei por que que Deus está me punindo da forma como Ele está me punindo, se eu sempre procurei ser temente, reto e íntegro. Ele estava falando a verdade. Mas Deus, que sonda o coração, sabia que esses amigos não estavam falando a verdade. E isso aqui é um exercício para nós. Em primeiro lugar, termos o cuidado de examinar as Escrituras, porque são elas que dão testemunho de Cristo. E não começarmos a pregar um monte de coisa que a gente acha que é verdade, mas não é verdade. Por fim, Deus diz agora para os amigos de Jó: vão lá com Jó, apresentem sacrifícios diante dele. Ele vai interceder por vocês e eu vou perdoar vocês, ouvindo a oração do meu servo Jó. E aqui tem uma terceira etapa do processo de restauração de Jó. Porque a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, versículo 10 do capítulo 42, o Senhor mudou a sorte de Jó e fez com que ele voltasse a ser abençoado com riquezas, com propriedades, com saúde, como ele foi, como ele tinha anteriormente. Mas em nenhum momento Jó estava reclamando da falta de riquezas. Em nenhum momento do discurso de Jó, Jó reclamou da falta de saúde. O que Jó reclama o tempo todo é que ele sentia que Deus havia deixado ele, que Deus o havia abandonado, que Deus havia lançado suas flechas contra ele. Mas agora, diante do que ele está ouvindo Deus falar, ele diz: não é só os meus ouvidos que estão te ouvindo, porque isso eu também já te conhecia assim. Eu te conhecia antes de ouvir falar. Ele fala da tradição oral, ele fala dos discursos, ele fala das longas conversas que ele tinha com os sábios, como foi que ele aprendeu acerca de Deus. Foi através da tradição oral, ouvindo os sábios falarem sobre aquilo que eles acreditavam que era Deus, como Deus agia, os princípios de Deus, os valores de Deus, os padrões de Deus. Mas agora, diante dessas perguntas de Deus, que alguém contou, e chegou a conta de 70 perguntas, Jó está deslumbrado e dizendo: os meus olhos te veem, os meus olhos te veem. Moisés, alguns anos à frente, ele vai expressar também esse mesmo desejo que Deus pôs no nosso coração, de ver a Deus. E o próprio Deus vai dizer para Moisés: Moisés, ninguém pode me ver e ficar vivo, mas eu vou passar pela penha e tu vais ficar aqui e tu vais ver a minha glória. Isaías, mais alguns anos na frente, quando ele, em visão, vê os querubins, e aí ele se depara com a sua condição de impureza, de imperfeição, e ele se lembra que existia
uma premissa, existia uma verdade que era acreditada na antiguidade, que se alguém visse a Deus, esta pessoa, ou um anjo, ou alguma coisa celestial, esta pessoa não continuaria vivo, porque não suportaria ver a Deus. A gente quer ver Deus a partir da nossa experiência humana, de querer um corpo, de querer uma fisiologia, de querer uma imagem para ficar gravada na nossa mente. Os anos vão se passar e aí chega-nos Jesus e diz para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E se você ainda não chegou a essa conclusão, precisa voltar a ler os evangelhos. Porque Jesus disse para todos, em alto e bom som, em um discurso claro, que ele era o Pai aqui na terra. João entendeu isso. Por isso ele começa declarando que ele é a imagem do Deus invisível. Paulo também vai falar isso aos Colossenses. Então, amados, Deus nos deu o privilégio de vê-lo pelos seus feitos. Paulo também vai falar isso em Romanos. Tudo o que se pode conhecer de Deus, tudo o que se pode saber a seu respeito, como nós podemos vê-lo, ele fez isso através dos seres e das coisas que ele criou, dos eventos que ele criou. Então, está faltando a gente abrir os nossos olhos para tudo isso. Deus está se mostrando para nós. Deus está se revelando para nós. Deus já tem mostrado para nós. Não precisa ser muito sábio, não precisa ser muito culto, não precisa ser muito inteligente, não precisa ter faculdade, não precisa de longas horas de leituras, de livros. Você só precisa observar o mundo à sua volta e você vai perceber que Deus está se revelando para você, que Deus está mostrando a sua grandeza para você, e Deus está te convidando a adorá-lo, a reconhecê-lo e a louvá-lo por tudo aquilo que está evidente, como a presença dele é real em tudo. Por fim, meus amados, Deus muda a sorte de Jó e dá a ele a oportunidade de viver longos anos. Eu creio, e posso dizer isso, Jó começa esse livro, ou começa esta saga, como um homem íntegro, reto, que se afastava do mal, que teme a Deus. Ele termina esse livro como um homem íntegro, reto, que teme a Deus, que se afastava do mal, que fala a verdade, que ouviu a Deus e que viu a Deus. Meu Deus! É por isso que Davi disse: Senhor, foi bom eu ter passado pela aflição. Apóstolo Tiago também fala sobre isso quando ele diz que não devemos nos espantar quando dias como que estivéssemos sendo provados pelo fogo, como a prata é purificada no crisol e como o ouro é provado e purificado pelo fogo do ourives, assim também nós somos aperfeiçoados, provados e purificados pelo fogo da tribulação. E o apóstolo Paulo de Tiago, no entanto, ele diz que não é para a gente temer e nem nos assustar e considerar coisa espantosa quando esses dias chegarem.
Porque os nossos irmãos que vieram antes de nós também passaram por isso. Não é privilégio meu, não é privilégio seu. Mas assim como os nossos irmãos precisaram seguir algumas etapas e aprender a fazer correções na sua conduta, assim também Deus está te dando a oportunidade de fazer estas correções. Para você dar testemunho de Cristo, para poder você exaltar ao Cristo que existe em você. E se o Cristo que existe em você não te faz adorá-lo no dia do sofrimento, no dia da tempestade, quando Deus definiu que o caminho da tempestade vai passar na tua casa, onde tu mora, na rua onde tu mora. E se você não consegue superar tudo isso, somente apegado à natureza de Cristo que existe em você, o que mais precisa? Será que existe? Então Deus está te trazendo essa reflexão nessa manhã. Seja restaurado como Jó, em nome de Jesus.